Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, já estamos no sexto domingo da Páscoa e nós percebemos que a igreja vai celebrando esse grande mistério, o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da sua vitória. Hoje no Evangelho o Senhor prometeu para os discípulos que enviaria o Paráclito, que enviaria o Espírito Santo. E daqui a 15 dias, com a graça de Deus, nós estaremos celebrando o Espírito Santo. E é muito bonito a gente perceber, meus queridos, o que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, dos discípulos. Nesse tempo da Páscoa, nós estamos acompanhando a leitura do Atos dos Apóstolos, e a gente tinha que ler mais o Atos dos Apóstolos. Que a gente vê a ação de Deus na vida daqueles homens. A gente vê o que o Espírito Santo foi capaz de realizar na vida daqueles homens que tinham ficado com medo, que tinham fugido, que tinham abandonado Jesus na cruz. Estavam sem saber para onde ir. O Espírito Santo. O Espírito Santo revelou todas as coisas para ele. O Espírito Santo revelou a palavra. E é exatamente isso que aqueles discípulos vão fazer. Anunciar a palavra. É bonito o que diz o Atos dos Apóstolos. Filipe desceu e anunciava o Cristo. Anunciava que Jesus estava vivo. E como ele anunciava que Jesus estava vivo? Anunciava a palavra de Deus. Nós vamos ver Pedro várias vezes. Nunca leste na Escritura. Nunca leste aquilo que Deus fez. Aquele que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Jesus Cristo é a promessa do Pai aos nossos pais. Os discípulos vão anunciar a palavra. E é bonito aquilo que disse também. A comunidade inteira se alegrou, porque aqueles pagãos receberam a palavra de Deus. E quando eles receberam a palavra de Deus, eles receberam o Espírito Santo, que também transformou as suas vidas para entender. Aqueles discípulos, queridos, foram pelo mundo anunciando a Jesus. Anunciando a palavra que eles receberam. O Evangelho que nós lemos é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi escrito por João. Mas o Evangelho, mas a palavra é de Jesus. Na verdade, a palavra é Jesus. A palavra. Aqueles discípulos, pelo Espírito, se deixaram transformar pela palavra. E essa palavra e esse Espírito fizeram com aqueles homens e com aquelas mulheres a grande graça que o Senhor pediu para eles no Evangelho de hoje, na última ceia. Se me ameis, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu permaneço em vós, e meu Pai permanece em vós. O amor. Meus irmãos e minhas irmãs,
o Espírito fez que esses discípulos lembrassem aquilo que Jesus, na última ceia, disse. Aquilo que é o essencial da nossa vida, da vida de cristão, da nossa vida nesse mundo, que é permanecer em mim. Permanecei no meu amor. Permanecei na minha palavra. Eu sou a videira e vós seus ramos. Sem mim nada podeis fazer. Permanecer no Senhor. Aqui está o grande, meus queridos, a grande missão da nossa caminhada aqui. Não é a faculdade que a gente vai fazer ou não. Não é com quem a gente vai casar ou não, se a gente vai ser padre ou freiro ou não. Não é aquilo que eu vou conquistar nessa vida, a prova que eu vou passar no concurso ou não. Não é a saúde que eu vou ter ou não. Não é o filho maravilhoso que eu vou ter ou não. Não. O mais importante da nossa vida é permanecer no Senhor. E o Senhor ficou a última ceia inteira repetindo isso para os discípulos. Permanecer no meu amor. Permanecer em mim. Porque a nossa vida, ela é muito cheia de coisas que podem querer nos levar para cá e querer nos levar para lá. E o mais importante não é a gente ir para lá ou não é a gente ir para cá, é a gente permanecer no Senhor. E nós permanecemos no Senhor quando nós temos a coragem e a ousadia de ter vida de oração. Quando nós tomamos a decisão de fato escutar a sua palavra, de nos deixar transformar por ela, de nos deixar conseguir por ela, conduzir por ela. Foi isso que Jesus disse. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. A palavra de Deus, meus queridos, não pode na nossa vida ser uma escritura morta, uma letra vazia. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a medula. A palavra de Deus é quem transforma a nossa vida, que nos faz ver aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, que nos mostra o caminho, a direção, para que nós possamos realizar o seu projeto na nossa vida. A palavra de Deus. A palavra de Deus que se fez carne. A palavra de Deus que se faz a Eucaristia pela ação do Espírito Santo na missa que nós estamos recebendo, celebrando. Palavra de Deus. Nós somos chamados a sermos testemunhas do ressuscitado. E o testemunho do ressuscitado não é aquela que leva seus dons, suas qualidades, aquele que acha que tem, que pode fazer, que pode realizar. Não, é aquele que leva a palavra de Jesus. E precisamos nos perguntar seriamente no nosso coração se essa palavra de Jesus transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Porque eu posso viver na igreja há 50 anos. Mas se a palavra de Jesus não me transforma, não muda, não me faz capaz de tomar uma decisão para perdoar, para me reconciliar, para saber sofrer por causa do bem, como Pedro diz na segunda leitura. Se a palavra de Deus não me faz uma pessoa que de fato escuta essa palavra, medita essa palavra, reza, interioriza essa palavra, meus queridos, a palavra de Deus continua morta. A palavra de Deus, o que é para a gente? Se essa palavra de Jesus que diz, se não permanecendo em mim, não dareis fruto, se isso não toca o nosso coração, para que amanhã a gente comece a buscar rezar mais, a estar mais na presença de Deus, porque o Senhor ele cumpre as suas promessas. O Senhor ele disse, vós não ficareis órfãos, eu não vos abandonei, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o defensor, o Paráclito, eu estarei convosco, eu caminharei convosco todo momento, em qualquer caminho. Agora a questão é, nós estamos caminhando com Deus? Nós
estamos nos deixando conduzir por esse Espírito, por essa palavra, que é verdade, que é vida. Nós vamos, de fato, pelo nosso dia, pela nossa vida, cantando como salmo, aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira cantem salmos ao Senhor, louvores. Como anda a nossa vida de oração? Como anda a nossa vida de escuta e de meditação da palavra de Deus? Porque aqui está a raiz, meus queridos. Mas eu sou do ministério de música, mas eu sou do ministério não sei de quê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho essa, aquela função na paróquia, mas se eu não medito a palavra de Deus, se eu não me deixo transformar por ela, eu posso ser o Papa. Eu não vou ser uma verdadeira testemunha do ressuscitado. Eu não vou conseguir dar razão da minha esperança, da minha fé. Tudo que a gente faz na igreja, ela precisa ser resultado daquilo que a gente vive com o Senhor. Porque senão vai se tornar busca, disputa de ego para quem faz melhor. E isso não é Evangelho. E isso não é Jesus Cristo. E isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne e habitou para nós. Ou nós estamos celebrando a missa, meus queridos. Ou a missa para nós é esse momento de encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou a gente vem na missa para rezar. Sabe? Às vezes nós recebemos Jesus na Eucaristia. É Jesus. É o seu corpo. É o seu sangue. Mas muitas vezes não podemos estar com Jesus na boca mastigando. Você passa uma criança na nossa frente. Isso acontece, a gente já está com a cabeça em outro lugar, em outro canto, pensando não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Não, meu Deus do céu. Caramba, assim, nem nesse momento a gente consegue fechar os olhos e dizer obrigado, Jesus. Obrigado por estar em mim e eu em ti. Eu te amo, eu te adoro profundamente no meu coração, na minha alma. Preciso de ti. Meu Deus, é o momento da comunhão, é o momento da ação de graças. Deixa a criança correr. Deixa o cara fazer barulho lá fora. Deixa o ministério tocar uns tons. Não tem problema. Eu estou com Jesus. O Senhor está em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fica comigo. Permaneça comigo. Eu preciso de ti. Tem como? A gente se colocar em oração com o telefone na mão, não vai rezar. Não vai. Com notificação chegando, não vai rezar. Está com a cabeça onde? O cristianismo, a vida cristã, é essa realidade, meus queridos. A realidade de quem primeiro tem para poder dar. E nós vamos ter para dar na medida que nós permanecemos no Senhor. Porque é a Ele que é o ressuscitado. É a sua palavra que cura, que liberta. Não a minha, não a tua. É a de Jesus Cristo. As pessoas se alegravam porque todo mundo aderia a uma palavra. As pessoas eram curadas pela palavra. O Espírito Santo descia porque Jesus enviava. Os apóstolos eram instrumentos da palavra de Deus. Foi isso que eles descobriram. E que nós também nesse tempo pascal possamos descobrir na nossa vida. Mais importante não é essas coisas que nos acontecem. Acontece tanta coisa na nossa vida. Mais importante da nossa existência é permanecer no Senhor. Porque o céu é permanecer no Senhor. É estar nele. E a nossa alegria será plena. A nossa missão aqui na terra também é permanecer. Como permaneceu a Virgem Maria? Nós estamos no mês de maio, de modo especial. Estamos celebrando o Dia das Mães nesse dia. E temos que lembrar da nossa mãe. A mãe do céu. Ai, Maria, como é que pode ela ter
tanta coisa, como é que pode ela ter sido essa mulher tão amada? Como é que ela pode ter, meus queridos? O segredo da Virgem Maria foi ela permaneceu com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Desde quando o Espírito fecundou no ventre dela, no nascimento, nas injustiças, na fuga que teve que fazer, e voltar, e ia na perseguição, na vida oculta de Jerusalém, de Nazaré, na vida familiar, vendo seu filho crescer, cuidando, educando, ela permaneceu com Jesus. Nossa Senhora nos ensina exatamente isso. Fazer tudo o que Ele vos disser. Ele. Tudo. A Virgem Maria ia atrás do seu filho quando o seu filho começou a fazer a sua pregação. Nós vamos ver sempre atrás dele, buscando, estando com ele, fazendo uma comidinha gostosa, cuidando, carinho, dando amor. A Virgem Maria permaneceu com o Senhor no Calvário, na cruz, na paixão. Permaneceu com o Senhor. Depois que Jesus subiu para o céu, nós vamos ver aonde? Com a igreja, em Pentecostes, com os discípulos, recebendo também, mais uma vez, o Espírito Santo. Ela permaneceu. E hoje, permanece no céu, ao lado daquele a quem ela permaneceu aqui. Repito, vamos aprender da Virgem Maria o grande segredo da nossa existência e da nossa salvação, e de nós sermos verdadeiras testemunhas do ressuscitado. Permanecer no Senhor. Vamos dobrar mais o nosso joelho, queridos. É isso que precisamos. Vamos rezar mais. Vamos tirar um tempo para estar na presença de Deus. Mas eu não tenho tempo. Tem sim. E falta vergonha na cara. É decisão. Todos nós temos. Todos, sem exceção. Vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos meditar mais. Vamos nos deixar conduzir mais por essa palavra. Vamos deixar que ela nos transforme. É assim que verdadeiramente nós seremos as testemunhas do ressuscitado. E um dia permaneceremos com Ele eternamente no céu. Que a Virgem nos ajude nessa caminhada. E que ela sempre nos ensine este dom e essa graça. Que assim seja. Amém.